Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para acompanhar como é que foram os trabalhos de plantio da segunda safra de milho e quais são as perspectivas de produção para essa safrinha. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Edmar Gervásio, ele que é analista de milho do Deral, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Edmar, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme. Estamos sempre à disposição aí no que puder ajudar. Edmar, pelos últimos dados divulgados pelo Deral, 99% das lavouras já semeadas aí no estado, praticamente encerrado esses trabalhos. Como é que foram as condições para o produtor paranaense semear a sua segunda safra de milho? Teve bastante dificuldades também por aí, né? Exatamente. Essa segunda safra de milho, ela tem alguns impactos aí que podem influenciar, de certa forma, negativamente aí em termos de produtividade, né? Você teve primeiro a questão da colheita atrasada da soja, que atrasou o plantio, né? Principalmente na região oeste do estado, aí que a gente detém aí em torno de 700 mil hectares naquela região. Então, isso pode gerar algum impacto em termos de risco climático, principalmente, né? Um período maior de estiagem, por exemplo, eventualmente uma geada um pouco mais cedo, então isso pode impactar em termos de produção. Entretanto, o plantio, né, na maioria das regiões do estado, principalmente na região oeste, ela ocorreu em condições favoráveis, ou seja, a gente estava tendo chuvas regulares, o solo estava bom para o plantio, porém fora do período que preconiza o zoneamento agrícola aí, né? Não toda a lavoura, mas uma parte dela teve esse plantio aí fora do período ideal. E aí, Edmar, a gente consegue estimar mais ou menos quantos por cento dessas áreas acabaram ficando fora dessa melhor janela? É difícil, né? Porque é uma informação muito pontual, mas a gente estima aí que, principalmente na região oeste, em torno de 30% a 40% aí, da área, dos 700 mil hectares, aí teve um plantio fora do período, digamos assim, ideal. Então, isso pode, essas áreas estarem mais suscetíveis aos riscos climáticos de geada, principalmente, né? Uma geada antecipada. Porque os demais riscos aí, de uma estiagem, um excesso de chuva, todas as lavouras acabam sendo influenciadas diretamente. E aí, Edmar, uma vez já plantadas essas áreas, como é que está o desenvolvimento até esse momento, esse desenvolvimento inicial, e o que, que a gente pode esperar daqui para frente? Quando seria, devido a esse atraso, né, o período crítico que essas lavouras vão precisar de chuvas para ter um bom potencial? A gente tem, neste momento, já começa a ter um sinal de alerta, né? Já há alguns relatos ali de problemas pontuais aí nas lavouras, justamente por a gente já ter um período aí de estiagem pequeno, mas tem esse período. Então, é um sinal de alerta para os próximos 10, 15 dias que a gente precisa ter um volume razoável de chuva para você normalizar esse déficit hídrico, já que começa a ter nas lavouras do estado. Num primeiro momento, o modelo climático diz que a gente vai ter um outono com uma seca maior comparado ao histórico. Então, isso vai acender um sinal de alerta aí para o produtor em termos aí de chuva, principalmente nesse momento. Mas das lavouras que estão plantadas, né, que praticamente todas no estado, 99% aí, a gente pode dizer que ainda a gente não tem um impacto tão grande devido à falta de chuvas, né? Isso pode ocorrer nos próximos dias aí se a gente não tiver uma recomposição das chuvas. E então, Edmar, diante desse cenário, como é que ficam as expectativas do Deral para a produção dessa safra? Existia uma estimativa inicial, ela já foi reduzida? Como é que estão essas expectativas de vocês? A estimativa inicial, ela partiu de 14 milhões de toneladas, que seria uma safra, vamos dizer, ótima, cheia, com produtividades dentro do histórico, né, que já aconteceu no estado. Hoje a gente já trabalha com um número em 13,4 milhões, aí, né, justamente por causa do plantio mais tarde em algumas áreas que naturalmente você visualiza uma produção menor porque você plantou fora do período ideal. Isso influencia já de cara aí a questões de o nível de sol que a planta vai receber é menor, o risco é maior. Então,
você acaba reduzindo esse potencial produtivo. Não que de fato vai acontecer, mas você reduz porque é um número estatístico que a gente tem que trabalhar e pensar no cenário não só otimista, mas fazer um cenário médio do que pode acontecer em termos de produtividade. Se a gente se confirmar essa produção aí em torno de 13 milhões de toneladas, 13 milhões e meio, será uma grande produção, apesar dos percalços aí que o produtor pode ter no caminho. E aí, Edmar, uma outra questão que chama atenção aí no estado, a gente tem acompanhado aqui bastante de perto também, a questão de pragas, especialmente a cigarrinha, chegando com força em muitas regiões. Como é que vocês do DERAL estão acompanhando essa situação? Doenças sempre vão existir, né? E pragas na lavoura, né? Realmente, nesta safra 2020-2021, a cigarrinha é um impacto significativo. Ela reduziu a produção, principalmente da primeira safra, que a gente colheu já, está com quase 90% colhido aí. E, em grande parte, o impacto da redução de produtividade foi devido à cigarrinha. Claro que ela existe na lavoura já desde que a lavoura de milho tem, né? Só que nesse momento o impacto foi muito maior, né? Então a ADAPAR, através da equipe técnica, está trabalhando e tentando orientar o produtor da maneira que pode, né? Mas é difícil, uma doença de difícil controle no campo, né? Então realmente você tentar reduzir é muito difícil, né? O fato é que ela está implementada, a doença, e você tem que tentar ao máximo mitigar os danos, seja de forma química ou seja de outras formas aí de tratamento que existem no mercado disponível, até mesmo a variedade do milho aí, uma resistência maior a esse impacto. E aí, Edmar, você comentou da colheita da primeira safra, como é que estão essas atividades e os resultados têm ficado abaixo daquilo que era esperado inicialmente, né? Exatamente. A gente tem uma produção aí um pouco menor, né, por causa da questão aí de impacto de perda, né? A perda aí estimada é em torno de 500 mil hectares, que é significativo. No último número aí é 13% menor da expectativa inicial, que é a produção em torno de 3 milhões e meio de toneladas. Hoje a gente está falando de uma produção em torno de 3 milhões e 100 mil toneladas. Então a gente já tem uma redução concreta no campo aí de próximo de 500 mil toneladas. E o cenário não é positivo. Provavelmente, nos próximos relatórios, esse número deve vir menor ainda, justamente porque com o avanço e a finalização da colheita, os números são afinados, digamos assim, e você consegue visualizar a real produção que teve e os impactos aí de perda, né? Que é principalmente aí, o aspecto da seca que a gente teve e também a questão de doença, em especial a cigarrinha. Edmar, olhando agora para a gente encerrar um pouquinho para o mercado, como é que estão as condições para o produtor aí do Paraná, aquela situação que a gente comentava das últimas entrevistas, de um momento muito favorável para o produtor, rentabilidades altas, ele permanece por enquanto aí no estado? Permanece, né? Eu acho que milho hoje é uma commodity que o investimento vale a pena, apesar dos riscos, né? Então, o produtor que plantou, por exemplo, fora do período ideal o milho, ele é remunerado, mesmo que ele tenha uma perda significativa. Vamos supor que o produtor perca 30%, 40% da sua lavoura em qualquer risco, ainda assim o preço está excepcional, né? A saca essa semana bateu um novo recorde, aí, a semana passada, aliás, essa semana deve manter preços acima de R$ 82 a saca de 60 quilos, né? A gente está vendendo milho ao preço de soja ano passado, né? Então, realmente, do ponto de vista de negócio, é um excelente negócio, mesmo a gente tendo um potencial de perda. Então, preços hoje mais de 100% aí superiores ao ano passado. E a tendência não é uma redução, ao contrário, a expectativa é que os preços se mantenham fortes aí, em níveis elevados, justamente porque o cenário de produção brasileira como um todo, não só paranaense, ela tem um risco grande aí de a gente não ter uma produção tão boa quanto, por exemplo, a safra do ano passado. Isso pode daí justamente manter os preços nesse nível aí, nesses patamares elevados, acima de R$ 80 a saca de 60 quilos, que é excepcional para o produtor. Edmar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse contexto inicial de safrinha aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Obrigado, Guilherme. Acho que o importante é isso, né? Apesar dos problemas pontuais que a gente pode ter na segunda safra e os que teve na primeira safra, quem plantou milho tá feliz de certa forma, né? Mesmo com a perda, né? Deixou de ganhar um pouco mais, mas está ganhando muito bem, está remunerando muito bem o seu trabalho e isso que é importante para todo agricultor, né? O principal é ter remuneração pelo seu trabalho, por sua dedicação no campo e que, obviamente, reflete na mesa de todos nós brasileiros aí, até outros de outros países aí, né? Transformação do milho em proteína e outras coisas aí que agrega à mesa do brasileiro consumidor como a gente. Edmar, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento das lavouras aí no Paraná. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Um abraço. O Edmar Gervásio, ele que é analista de milho do Deral, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão as lavouras de milho para essa segunda safra lá no estado do Paraná, nesse início de ciclo de desenvolvimento das lavouras. O Edmar destacando os trabalhos de plantio praticamente encerrados lá no Paraná, um plantio bastante atrasado, o que já deve impactar na produção esperada lá no Paraná. O Edmar destacando uma expectativa inicial do Deral de 14 milhões de toneladas produzidas. Essa expectativa já foi reduzida para 13,4 milhões em função desse atraso no plantio e novas reduções não são descartadas em função das condições das lavouras nesse momento. O Edmar apontando muitas regiões com déficit hídrico nesse momento, falta de chuvas e aí necessidade da volta dessas precipitações nos próximos 10, 15 dias para tentar recuperar um pouco essas áreas nesse início de desenvolvimento. Em meio a tudo isso, o Edmar apontando os mapas climáticos, mostrando um outono mais seco do que o normal lá no estado, o que também pode impactar o desenvolvimento ao longo dessa safra. Então, o produtor ficando bastante atento com essa questão climática para verificar o tanto de perdas que podem aparecer na produção. Ao mesmo tempo, também preocupação e alerta para o nível alto de cigarrinhas das lavouras, o enfezamento do milho. O Edmar destacando grandes perdas em função dessa situação na primeira safra, safra verão, e também um alerta bastante ligado para essa segunda safra. O produtor paranaense também tendo que lidar com essa questão nessa safrinha de milho em 2021. E em meio a tudo isso, as condições de mercado seguem bastante favoráveis. O Edmar destacando que mesmo aquele produtor que tiver perdas grandes nessa segunda safra, perder ali entre 30% a 40% da produção esperada, ainda assim vai ser possível obter rentabilidade com essa safrinha. Os preços do milho estão batendo recordes atrás de recordes lá no Paraná, hoje acima dos R$ 82,00 a saca, um aumento de 100% com relação ao ano passado, inclusive chegando aos níveis praticados pela soja no ano passado lá no Paraná. O Edmar destacando bastante esse momento positivo, apesar de todas essas dificuldades em campo, pelo menos a rentabilidade do produtor paranaense parece estar garantida, ao passo que a produção e a produtividade a gente ainda vai ter que acompanhar bastante de perto como é que vai ser o desenvolvimento dessas áreas daqui para frente. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.